Vamos dar início aí. Hoje, galera, a gente finaliza a última aula que a gente vai falar sobre documentos, tá bom? Quer dizer, a última aula que eu vou ensinar vocês, explicar o que é documentos, né? Tá bom? Então, para a gente finalizar, falta a gente aprender sobre arquivos, né? Nada mais justo. O documento ele precisa ser guardado e precisa ser guardado de forma adequada. Então a gente vai conhecer aí algumas formas que os documentos podem ser guardados, né, ou arquivados, tá bom? Bom, primeiramente a gente tem que conhecer que os documentos, né, os arquivos, eles são divididos em categorias. A primeira categoria é chamada de arquivo ativo, tá? O que é esse arquivo ativo? Esse arquivo ativo, ele é um documento, é um arquivo que está sendo, ou que está ali, né, dentro da empresa, dentro do local de trabalho, que precisa estar de fácil acesso, porque é um documento que as pessoas, elas sempre vão ir atrás, consultar, né? Pode ser um contrato, pode ser alguma conta, a conta do mês, por exemplo, né? As contas do mês de novembro. Então, precisa estar ali de fácil acesso para consulta, tá? Então, ele tem que estar ali de fácil acesso. Aonde o documento ele é guardado, isso vai ser muito estrutural da empresa, tá? Às vezes pode estar ficando no setor administrativo, às vezes pode ter uma sala somente de arquivos, tá? O transitório. O documento ou arquivo transitório, ele é aquele arquivo que você não acessa com tanta frequência, mas ele precisa estar de fácil acesso, caso haja necessidade de consultá-lo. Por exemplo, a conta de água de janeiro desse ano, né? Imagina essa situação na sua casa. A conta de água, luz ou telefone do mês de janeiro. Ela tem que estar guardada? Tem. É um documento que você acessa sempre? Não. Mas se porventura ligarem lá, né, a gente recebe um telefonema falando que a conta de janeiro não foi paga. Ela não tem que estar de fácil acesso para você consultar? Então, é o que a gente chama de arquivo transitório. É um documento que você não vai acessar com tanta frequência, mas caso aconteça a necessidade de consultá-lo, ele tem que estar de fácil acesso aí, tá? E aí a gente tem aquele arquivo que a gente denomina arquivo morto, né? Não é que ele morreu, mas é que você não necessariamente vai precisar mais dele, tá? Se você precisar fazer alguma consulta, é só se caiu a bomba atômica, que aí você vai ter que olhar ele. Do contrário, não. Por exemplo, a conta de água, luz ou telefone de janeiro de 2019. Você vai precisar ter ela ali de fácil acesso, fazendo volume? Não. Entendeu? Então é o que a gente considera de arquivo morto, né? Geralmente você até acaba rasgando, jogando fora, queimando, né? Porque já é um documento muito antigo. Dentro da empresa, nada se joga fora, nenhum tipo de documento, tá?
as empresas têm o hábito de guardar qualquer tipo de documento por 5 anos, pelo menos, tá? Então nós estamos em 2020, então dentro da empresa vocês vão encontrar contas, documentos, arquivos de 2015 guardado, tá? Como arquivo morto, mas vai estar guardado numa pasta, organizado numa sala, identificado, tá? Caso precise, vai ser muito difícil, né? Se não cortaram a água, a luz do telefone, né? Não tem o porquê ficar preocupado, certo? Bom, como que funciona a estrutura? Isso, como eu disse, essa questão de perfil de arquivos, ele é muito de empresa para empresa. Então, você tem empresas que utilizam o sistema centralizado. O que seria esse sistema centralizado? Todos e quaisquer arquivos, ele vai estar lá em um único local, tá bom? Vai estar lá tudo em um único local. Por exemplo, pode ser uma sala, pode ser uma sala, um armário único, né? Um local específico dentro da empresa, tá? Então, que acaba sendo mais comum, tá? Dependendo do porte da empresa. Se for uma empresa de pequeno, médio porte, e até algumas de grande porte utilizam o centralizado. Empresas maiores acabam usando o sistema descentralizado, né? O que é isso? Os documentos, eles não ficam exatamente dentro da empresa, eles ficam em um outro local, tá? Então esse sistema descentralizado, ele pode ser feito de algumas formas. Todos os documentos, eles são colocados em um outro local físico, que não dentro da empresa efetivamente, tá? Então imagine o seguinte, imagine você na sua casa, as suas contas, as despesas. Você pagou elas e depois que você pagou elas, você tem que mandar para outro lugar, tá? E existe um outro tipo que pode ser por setor. Cada setor ele tem um sistema de arquivo e o setor ele fica responsável em armazenar, guardar esses documentos, tá bom? Então, centralizado é quando fica tudo dentro do mesmo local. O mesmo armário, mesma sala, né, mesma empresa. E o descentralizado é quando você divide a responsabilidade pelos arquivos aí. Método de arquivo, né? O mais comum, ou os mais comuns, são você trabalhar com o alfabético, né? A, B, C, D, F, G, H. O numérico, por data, por número, né? Depende muito a modalidade da empresa, né? Se for contrato, por exemplo, vocês. Cada um de vocês tem uma numeração, né? Que é a numeração de registro de vocês, né? Que é a numeração que você foi cadastrado no sistema. E essa numeração é crescente, tá? Ela vai sempre aumentando. Se eu preciso pesquisar por alguém, eu posso pesquisar pelo seu número de contrato, pelo seu número de cadastro. Então isso é uma organização numérica. A lista de chamada. A lista de chamada ela é um documento. Os nomes de vocês são organizados por ordem alfabética, do A até o Y, né?
você tem o geográfico. Esse geográfico ele é muito utilizado por empresas assim que são espalhadas por todo o país ou por todo o mundo. Tá? E aí você tem lá, empresa do Brasil. Quais são as empresas do Brasil? Aí você tem lá, dentro de um armário, dentro de um espaço lá, né, chamado Empresas do Brasil, você tem lá, cidade de São Paulo, cidade do Rio, Minas e por aí vai, tá? Ou países, né? Brasil, Argentina. Então isso daí é o que a gente chama de arquivo geométrico. E o ideográfico, que é o que você pode organizar por assunto ou utilizando alfabético ou numérico, tá? E tem o alfanumérico, que é a organização, é uma organização de arquivos feita por letras e números, tá? Então, por exemplo, lá na minha casa, eu tenho uma pastinha, e essa pastinha ela tem espaços, né? Essas pastas de A a Z, né? De arquivo, né? Parece uma pasta sanfona. Eu organizo lá, né? As contas por assuntos, tipo conta de água, vai tudo lá do lado da conta da água. E lá quando eu organizo por ordem decrescente, né? Então, por exemplo, eu sempre coloco na frente a última conta que foi paga. Então, por exemplo, a conta de novembro, ela vai ser a primeira, que se eu puxar lá vai ser a primeira. A conta de janeiro vai ser a última lá que eu vou puxar para poder pegar, tá? Então, só aí a gente utiliza dois tipos, não é só pegar lá e água, aí vai lá e joga tudo que é de água lá dentro, fora de ordem, tá bom? Luz, a mesma coisa. Tem um espacinho lá na pastinha, luz que vai lá de janeiro a novembro, né, a dezembro, enfim, organizado pela ordem de pagamentos aí, ordem dos meses, tá? Então, é uma forma de arquivar aí, tudo bem? Então, esses daqui, gente, são os métodos que a gente utiliza para poder arquivar, né? O alfabético, o numérico, o geográfico e o ideográfico. O mais comum que vocês vão encontrar dentro das empresas, como eu falei, vai depender muito do perfil da empresa, mas é muito organizado por número, tá? E muito organizado por assunto, por tipo de documento, tá? Então, você vai ter lá, tem que ter o cuidado, tem que ser tudo identificado. A gente, quando trabalha com arquivos, a gente utiliza algumas pastas específicas. Caixa arquivo. Vocês podem, a gente pode, né, utilizar dessas daqui. Essa daqui é uma caixa de arquivo morto, tá? Você não vai usar mais o documento, você coloca dentro dessa caixa, identifica, tá? Ou assim também, pode ser de plástico ou de papelão, tá? E aí você tem lá, né, a caixinha de arquivos. Isso pode ser uma gaveta, pode ser um armário, arquivo. Tá vendo? Pode ser um armário, arquivo, né? Então, tá aí. Só que o arquivo físico, gente, ele também pode, algumas empresas, até por questão de logística, acaba substituindo o arquivo físico pelo arquivo digital, tá? Que é o quê? Você recebeu lá a conta lá de água, luz, telefone. Em vez de você ficar armazenando o papel físico,
a empresa ela digitaliza, né, e organiza numa pasta. Ela cria lá uma pastinha e organiza dentro da pasta, né? Então, um exemplo. Vamos aqui, ó. Luz. Né? Criei uma pastinha aqui chamada luz. Aí aqui dentro eu coloco lá 2015, 2016 e assim vai indo. Então, se eu precisar, ó a praticidade. Em vez de eu ir lá, ter que olhar entre um monte de caixa, onde que está a caixa de luz, né? A caixa de arquivo, né? Com as contas de luz, eu venho aqui no arquivo digital. Ah, é luz? Tá, de que ano eu quero? Ah, tal ano. Aí você acessa direto. E aí esse arquivo, além de ficar no servidor da empresa, você também, as empresas acabam deixando ele lá na nuvem, né? No driver virtual da empresa, que fica mais fácil para poder acessar. E como cópia de segurança também backup. Certo? Galera, perguntas aí sobre essa questão de arquivos? Deu para entender aí? Então, só recapitulando aqui, que a gente tem um tempinho ainda. Os arquivos, eles são divididos em categorias, né? Ativo, transitório e morto. Tá? Aí nós temos aí a estruturação que é feita o arquivo, né? Que pode ser centralizado ou descentralizado. E aí, a gente tem um método de arquivo, que pode ser alfabético, numérico, geográfico ou ideológico. Certo? E aí a gente encerra aqui a última parte que faltava para essa parte de orientação de vocês aí sobre os documentos. Oi. Eu não entendi. Peraí, você não entendeu o descentralizado? O descentralizado, ele pode funcionar de duas formas. Por exemplo, a empresa ela tem o setor administrativo, ela tem lá o setor administrativo, ela tem o setor financeiro, tem o setor comercial, tem o setor contábil, né? Tem os setores. Cada setor fica responsável em guardar os seus documentos. Então, tudo que pertence ao setor administrativo fica guardado no setor administrativo. Tudo que é do setor financeiro fica guardado no financeiro. E assim, sucessivamente, para cada setor que a empresa possua. Tá? Então, isso é o sistema descentralizado. Então, se eu, por exemplo, sou do administrativo e eu preciso de um documento que é do comercial, eu tenho que ir lá até o comercial, conversar com o responsável para que ele me pegue uma cópia ou pegue o original do documento, para eu poder consultar. Então, ó o trabalho de logística. Uma outra forma de ser descentralizado, isso acontece quando são empresas grandes, né? Que, um exemplo, chegou a conta de água, luz, telefone aqui. Só que essa conta ela não fica aqui comigo. Eu tenho que mandar essa conta lá para a matriz. Entendeu? Também é um sistema descentralizado, porque o documento, ele é daqui da, sei lá, unidade de Tatuapé, só que está lá na matriz que fica lá no Rio Grande do Sul.
Tá? Então também é uma forma de sistema descentralizado. Então qualquer consulta que eu tenha, eu tenho que pedir lá para a matriz, verifica para mim se a conta de luz de fevereiro foi paga. Entendeu? Aí eles que têm que consultar para mim. Então isso daí também é uma outra forma de você descentralizar a forma de você arquivar os documentos. Tá? Então, quando você tem um problema assim muito grande de logística, de distância, né, física, nem tanto de local, mas de cidade, enfim, o pessoal costuma tirar uma cópia. Então, por exemplo, a unidade do Tatuapé foi lá, pagou a conta, tira uma cópia, a cópia fica comigo e a original eu mando lá para a matriz em Curitiba. Ou para a matriz lá no Japão, um exemplo. Tá bom? Então, isso daí é a questão do descentralizado. É quando o arquivo, né, o documento, ele não está ali, não está aqui fisicamente. Tá? Mais alguma pergunta aí, gente? Então é isso. Eu vou publicar aqui o vídeo. Vou publicar uma atividade lá para vocês fazerem, executarem. Tá bom? A galera que está aqui no presencial pode já subir lá pro laboratório, ligar lá os computadores, tá bom? Eu já estou subindo. Nossa, ou eu tô surdo ou você tá falando muito baixo. É que eu não fiz algumas atividades, porque eu não estava aqui, eu não tinha computador. E tem algumas atividades pendentes, que são mais antigas, só que tá como feito. Mas eu posso entregar de novo? Como assim feito? Se você não fez... Só que pôs como já feito. Aí eu fiquei com zero, porque eu não entreguei. Você não entregou, eu corrigi e ficou com zero. Sim, mas eu não posso entregar outra vez? Fazer e entregar? Pode. Posso? Então tá bom. Obrigada. Nada. Pessoal, ficaram alguma dúvida aí? Dúvidas aí, galera? Beleza, então. Boa semana a todos aí e até a próxima aula, tá? Eu vou publicar lá as atividades de hoje. Finalizando aqui o vídeo.